E o mês de dezembro é marcado pela conscientização contra a AIDS, conhecido como Dezembro Vermelho. Segundo dados da Organização das Nações Unidas, a ONU, atualmente em todo o mundo, cerca de 38 milhões de pessoas vivem com HIV/AIDS. Só no Brasil, 694 mil pessoas estão em tratamento para a doença. E vamos saber mais sobre a doença e também o objetivo dessa campanha com o médico infectologista Antônio Carlos, que também é membro da Sociedade Brasileira de Infectologia. A gente vai conversar com ele agora via Skype. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo ao Notícias de Picos. Bom dia, Gendra. Prazer estar com você hoje. Doutor, primeiramente eu queria que o senhor fizesse uma avaliação dizendo para a gente como é que está o cenário a respeito do vírus, HIV no nosso país. Houveram avanços, houveram mudanças? Olha, sem dúvida nenhuma, houve muito avanço. O Brasil é hoje um dos países que tem conseguido seguir as recomendações da Organização Mundial de Saúde para o que a gente chama de programa 90-90-90, que é identificar e colocar 90% dessa população de HIV em tratamento com o chamado coquetel e manter essas pessoas, 90%, usando de forma rotineira e contínua esse coquetel. Então, o Brasil avançou muito. A gente tem hoje um programa em que as pessoas têm acesso gratuito ao chamado coquetel, que é a terapia antirretroviral, que é fundamental para o controle do HIV, para que a pessoa restitua a sua vida normal, ele tenha uma vida normal e também ele não passe o vírus adiante. Então, nesse aspecto, o Brasil hoje ele tá bem posicionado, mas é claro que a gente não pode parar, né? Porque a gente tem hoje muitos desafios ainda a levar em conta, entendeu? A seguir. Um dos desafios, eu acredito que seja, doutor, é em relação principalmente à conscientização, à prevenção, as pessoas estarem sabendo mais, cada vez mais a respeito dessa doença. Uma informação importante é que ter o vírus HIV não representa que a pessoa esteja com a AIDS, ou seja, ela está com o vírus, mas ela pode estar transmitindo, não é isso? Exatamente. Ter o vírus é uma coisa, você ser portador do vírus HIV. Ter a doença é a doença que o vírus causa, é a AIDS. Então, são duas coisas diferentes. Então, é muito importante que a pessoa ela não se auto-preconceitue, ela não se auto-exclua e não queira, por exemplo, ela teve um contato de risco e aí tem medo de fazer o exame, certo? Ou, como eu conheço vários pacientes que ficaram alguns anos, eles fizeram o exame escondido, viram que estavam positivos, aquilo ali gerou para eles uma angústia e uma sensação de vergonha para eles, e eles se esconderam e nunca falaram isso. E somente foram falar, na verdade, abrir o jogo quando eles começaram a ter sintomas da doença, porque os sintomas, eles representam a forma avançada do vírus ficar no corpo da pessoa durante anos, entendeu? Porque o que acontece? O vírus, para que a gente possa entender de uma forma assim mais prática, ele vai comendo o sistema imunológico da pessoa. Ele atinge uma célula que a gente chama de CD4, que é uma célula altamente importante para a defesa contra vários tipos de infecções e também vários tipos de tumores. E o vírus ele vai comendo essa célula lentamente. Então a pessoa pode passar, às vezes, 5, 10, 15 anos sem manifestar nenhum sintoma. Mas no momento em que ela começa a manifestar sintomas, geralmente o sistema imunológico dessa pessoa já está bem afetado. E é claro que tem cura ainda, ela ainda pode tomar um antirretroviral, mas ela vai agora trabalhar com o sistema imunológico que foi afetado durante, às vezes, 10, 15 anos. Então é muito melhor, hoje a gente sabe que quanto mais precocemente você tratar, você introduzir a terapia antirretroviral, o coquetel, você preserva o seu sistema imunológico, tá certo? Você garante que seu sistema continua bem. Você neutraliza o vírus com o coquetel, você congela esse vírus, ele fica congelado dentro da célula, ele não faz nada mais, você passa a ter uma vida normal e passa a ter seu sistema imunológico funcionando muito bem.
No caso, são dois problemas, né, doutor? Principalmente, assim, no caso, além da pessoa que foi infectada pelo vírus, ela está transmitindo, né, no caso, o vírus e também está deixando de se cuidar. Ou seja, apesar de ainda acontecer o tratamento ainda ser eficaz, mesmo depois de um tratamento tardio, mas as chances de cura, não existe cura, mas assim, dificulta o tratamento, não é isso, doutor? Exato, porque pensa só, se a pessoa ela se infecta e ela rapidamente passa a usar a terapia antirretroviral, o coquetel, ela neutraliza o vírus, ela congela esse vírus. Então, esse vírus não faz mais nada, ele não ataca mais nenhuma célula dessa pessoa. Então, todos aqueles milhões de células que a gente tem para nos defender ficam preservados, tá certo? E a pessoa tem uma vida normal e, o melhor de tudo ainda, ela não transmite para ninguém. Ela pode ter um companheiro, uma companheira e não transmitir mais para ninguém. Em relação ao teste, doutor. Oi? Em relação ao teste, no caso, ela pode, se ela teve, como o senhor falou, teve alguma situação que ela pode achar que contraiu o vírus, quando é que ela pode fazer esse teste? Quando é que esse teste já vai detectar a presença do vírus? Olha, a presença do vírus é detectada tão rapidamente quanto 2 semanas, por exemplo, após um contato de risco, tá certo? Dependendo do teste que ela utilizar. Então, quanto mais precocemente ela entrar em contato, melhor. E outra coisa, sabe, Geandra, que é fundamental a gente entender. Se você teve uma exposição de risco, tá certo? Seja voluntariamente, ou seja, às vezes involuntária, através, por exemplo, de uma violência sexual, um estupro, etc., durante as primeiras 72 horas, se você tomar o coquetel, iniciar o coquetel nesse período, você não se infecta com o vírus. Ou seja, você se expõe ao vírus e não se infecta. Então, é muito importante que as pessoas saibam o seguinte, que ela pode escapar também de se infectar, mesmo que ela tenha tido um contato com uma pessoa contaminada, se ela, nos primeiros 3 dias de exposição, ela inicia o coquetel e toma o coquetel por 1 mês. Com isso, você impede a infecção. Olha que coisa maravilhosa. Você tem a exposição, mas você não infecta. Aquele vírus, ele não consegue penetrar dentro da célula para manter a reprodução dele lá dentro, entendeu? Muitos avanços, né, doutor? E assim, mas continua sendo válida também a questão da prevenção e dos cuidados, né, doutor? Sem dúvida. É fundamental que a gente pense que o HIV, ele ainda não tem uma cura, como você mesmo colocou, a gente controla ele, a gente congela ele, ótimo, mas você não consegue se ver livre depois do momento que você se contaminou. E a outra coisa, sabe, Janda, que eu acho muito importante é o seguinte, as pessoas estão utilizando o chamado PrEP. O que é o PrEP? Tomando o coquetel para não se contaminar. Numa situação parecida com o que eu acabei de falar agora, mas só que você toma até antes de se expor, tá certo? Ou seja, você vai ter relação com uma pessoa que pode estar contaminada e você começa a tomar esse coquetel. O que está acontecendo com isso? A gente está vendo um movimento que não é só nem no Brasil, é mundial, que as pessoas começam a tomar o PrEP e liberam geral a camisinha. Não usam mais camisinha nem nada. Então, o que está acontecendo com isso? Está havendo uma explosão de várias outras infecções sexualmente transmissíveis. A gente está tendo uma explosão de sífilis, uma explosão de gonorreia, uma explosão de clamídia e assim por diante. Então, as pessoas precisam entender o seguinte, mesmo aqueles que estão utilizando o chamado PrEP, isso não tira você da possibilidade de se prevenir contra outras doenças, tá certo? É muito importante que você tenha, se você tem uma relação estável já com alguém, você pode entrar num acordo, cada uma dessas pessoas faz a medida, vê se está positivo para o HIV e outras doenças. Se não tiver, libera a camisinha ali, mas você sabe que você está com uma pessoa à sua mente e você fez um rastreamento anterior. Mas se não, se você, cada momento você está com uma pessoa diferente, é fundamental o uso da camisinha. Ok, doutor, muito obrigada. A gente agradece bastante a sua participação aqui no Notícias de Picos. Doutor é infectologista Antônio Carlos Bandeira, que também é membro da Sociedade Brasileira de Infectologia. Muito obrigada pela participação, doutor. Tá certo, obrigado aí e sempre à disposição, Jandra.